Oi, amores! Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao assunto do ano passado, tá? Então, a gente vai estudar hoje o assunto Regências à Unidade Ameaçada, capítulo 12, página 201 do livro de vocês, tá? Vamos lá. Bom, para a gente falar um pouco sobre essa regência, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás, né? O nosso último assunto, eu estava falando para vocês sobre a abdicação de Dom Pedro, ou seja, Dom Pedro abdicou do trono, saiu do trono aqui do Brasil e foi embora com a sua família para Portugal. Mas é claro que Dom Pedro ele não pode ir embora e deixar o trono sozinho, então ele vai abdicar e passar o trono para o seu filho, né? O seu filho mais velho, que é o Dom Pedro II, também chamado de Pedro Alcântara, tá? Então, olha lá. Dom Pedro I abdicou do poder em 1831, em favor do seu filho, herdeiro do trono, Dom Pedro de Alcântara, que na época tinha apenas 5 anos de idade. Segundo a Constituição brasileira que Dom Pedro tinha feito, Dom Pedro I, o regente, né, o Dom Pedro II, ele só poderia governar o Brasil a partir do momento que ele tivesse 18 anos. E no momento que Dom Pedro ele vai abdicar do trono, o seu filho tem apenas 5 anos. Então, nesse momento, vai ocorrer o quê? Que vai ser necessário fazer uma votação para achar regentes, ou seja, pessoas que vão governar o Brasil até que Dom Pedro II tenha a idade maior para governar, né, o Brasil. Tá? A Constituição brasileira do período determinava, nesse caso, que o país deveria ser governado por regentes até o herdeiro atingir a maior idade de 18 anos. Tá? Então, quando Dom Pedro I vai embora, então o governo ele vai ficar para os regentes até que Dom Pedro II, seu filho, tenha 18 anos e possa realmente governar o país, tá? Um período tumultuado. O Brasil passou por uma grave crise política e diversas revoltas durante o período. Então, a gente está fazendo um resuminho aqui do que a gente vai conversar aqui, tá? Então, imaginem só que o Dom Pedro I ele vai embora, por quê? Porque ele não tem mais a simpatia do povo, tá ocorrendo vários problemas, tá, na sociedade, várias revoltas, porque a miséria ela é muito grande, certo? A miséria é muito grande, muitas pessoas passando por necessidade, um alto imposto. Então, nesse momento, o Dom Pedro ele não é mais bem visto, então ele acaba abdicando e indo embora, tá bom? Olha lá, regentes escolhido por assembleias gerais e regentes provisórios. Então, a partir do momento que vai ficar o poder para esses regentes, então vai ter que ser feita uma assembleia geral. Essa assembleia geral que é constituída de deputados, senadores, pessoas, né, da alta sociedade que vão eleger um regente, tá? E aí vão se ter o regente provisório. Só que assim acaba ocorrendo um período que nesse momento eles estão de recesso para eleger esses regentes provisórios, então estão de recesso. E aí acaba elegendo três regentes provisórios. Essa regência provisória ela vai durar cerca de 2 meses só. Para a gente falar, né, para a gente falar sobre esse assunto, a gente precisa entender algumas coisas. Quem são esses grupos políticos, né, que estão em pleno fluxo nesse período? Vamos começar falando sobre os restauradores ou camarus, que defendiam a volta de Dom Pedro I ao poder, né? Essas pessoas que eram a favor de que Dom Pedro voltasse, né, lá de Portugal e viesse justamente reinar novamente aqui, viesse ser o imperador novamente no Brasil. Mesmo que Dom Pedro, nesse momento, não tenha muita simpatia do povo, tá? Também a gente tem os moderadores ou chimangos, né? Votos só para ricos e continuação da monarquia. Então, são aquelas pessoas que são elite, né? Que querem continuar dizendo que a elite que vai predominar, a elite que vai mandar, né? E também queriam a continuação da monarquia, tá? A gente também tem os altados, jurumbas ou faroupilhas, tá?
reformistas defensores de uma monarquia mais descentralizada. Então, são pessoas que querem reformas. Mas, tia, como assim reformas? Reforma de que forma? Esses carinhas, esses exaltados, eles não estão satisfeitos do modo que o Brasil está sendo governado, né? Do modo do que é imposto na sociedade, que a sociedade siga algumas regras, o autoimposto. Então, esses carinhas, eles criam uma melhora para eles, ou seja, que fosse tido um poder descentralizado. De que forma? Que cada um na sua província pudesse mandar e desmandar de acordo com como quisesse, tá bom? No decorrer do período regencial, surgem duas novas correntes políticas, tá? A gente vai ter os progressistas e regressistas. Quando a gente vai falar nisso, eu estou antecipando, mas quando a gente vai falar nisso, a gente vai falar, né, da separação desse grupo chamado restauradores. Desse grupo, esse grupo de restauradores, ele vai se acabar e vai ser dividido em dois outros grupos, os progressistas e regressistas. Tia, mas qual é o papel do regressista? Favorecer a medida do ato constitucional, tá? Então, eu ainda vou falar ainda em relação a isso. Eles são a favor do ato adicional, tá? Que vai seguir várias regras, tudo mais, que vai deixar livre o livre mercado e tudo mais. A gente tem os regressistas também, contrário às medidas, né? Aqueles que são mais fervorosos, que querem que continue ainda o governo que a monarquia até então deixou, tá? Desde o início, o governo regencial, formado por moderadores, usou soldados do exército para reprimir as manifestações populares, tá? Então, imaginem só, que até então a gente tem soldados que vão sempre estar ali reprimindo qualquer tipo de manifestação. Lembrando que nesse período, a maioria das províncias, elas estão revoltadas, porque a fome é muito grande, o imposto ele é pedido de forma muito rápida, tá? Muito grande, aliás. E aí, nesse momento, a gente tem o quê? Né? Pessoas revoltadas, mas a gente tem esse poder, esse pessoal, né, do grupo moderador, que vai usar de soldado do exército para acabar com as manifestações populares. Vamos lá, regente que governava o Brasil no período. Quando a gente vai falar desse governo provisório, a gente vai colocar quem que é esse governo provisório, né? A gente vai ser feita essa eleição e vão ser eleitos quem? Os regentes Lima e Silva, o senador Vergueiros e Marquês de Cavarelas, tá? Esse período provisório, ele vai ser exatamente de 2 meses. Após esse período, vai haver eleições. Dessas eleições vão se ter, né, a regência trina permanente, ou seja, aquele que foi um voto mesmo e houve essa permanência deles, tá? Que vai acontecer, essa regência ela vai acontecer de 1831 a 1835, tá? Então a gente vai ter um período de 4 anos aí do governo de quem? Teve como regente José de Costa de Carvalho, João Braulio Mozis e Francisco de Lima e Silva, que vão governar, né, permanentemente por um período de 4 anos, tá? Só que a gente vai ver também que nesse período vai acabar ocorrendo alguns problemas em relação a isso. Por quê? Porque esse governo ele não vai ser aceito. Muitos dos povos não vai aceitar o governo sendo governado por esses 3 carinhas, tá? E aí, a gente também tem, nessa regência permanente, a gente tem um juiz, tá? Que ele é juiz e padre, que é chamado, que ele é chamado de Feijó, tá? Ele é o chamado de Feijó. E aí, o Feijó, ele vai estar fazendo ali, vai ser o ministro da Justiça, ele que vai estar combatendo qualquer tipo de problema, qualquer tipo de revolta, tá? E aí vai chegar um momento que o Feijó ele vai fazer o quê? Até então estava rolando, né, essa questão dessa regência aí, dos seus 3 carinhas e tudo mais. E aí vai haver a morte de Dom Pedro I. A partir desse momento, os grupos restauradores que eu falei para vocês, né,
eles vão ser divididos, né? Vão ser divididos em progressistas e regressistas, tá? Nesse contexto, ocorreram no Brasil pela primeira vez eleições, tá? Para escolher o chefe de governo, tá? E aí, nesse momento, quem é que vai se colocar como pessoa para ser votado? Logo, o Feijó, tá? O Feijó, ele vai se colocar... O Feijó, ele é padre, tá? Também. Então, ele vai se colocar também como uma pessoa, né? O Feijó, que é o Diogo Antônio Feijó, vai se colocar como uma pessoa disposta a governar. E ele vai governar pela primeira vez, né? Vai se ter a regência una. Tia, mas como assim a regência una? A regência una, ela é a regência de uma pessoa só. Até então, a nossa regência trina permanente eram 3 pessoas. Agora, está havendo uma nova regência, a regência una, né? Então, é só uma pessoa. Então, quem vai ser, digamos, como se fosse governador, né, nesse período, vai ser o Antônio Feijó, também conhecido como Feijó pra gente, tá? Durante seu governo, Feijó teve de enfrentar duas das maiores rebeliões regenciais, a Cabanagem no norte, tá? E a Ferroupilha no sul. E aí, nesse período, a gente vai ter o Feijó tentando controlar com as forças, né, do Império para tentar acabar com essas rebeliões. A gente vai estudar mais aqui na frente que consegue-se sim acabar com essas rebeliões, mas Feijó ele vai estar muito enfraquecido, tá? E aí, para que ele conseguisse acabar com essas rebeliões, ele vai precisar de recursos que deviam ser aprovados pela maioria dos deputados, que eram contra o seu governo. E aí ele acaba ficando cada vez mais, ele acaba ficando cada vez mais enfraquecido. E até que então, em 1837, ele acaba renunciando, ou seja, largando o cargo, porque ele não aguentava mais, estava muito enfraquecido, não tinha como não tinha como ser aceita as suas leis, tá? E aí, nesse momento, a gente vai ter uma nova regência, a regência, né, que a gente vai chamar de regresso conservador, que vai ser uma regência una de outra pessoa, que vai ser o Araújo de Lima, que foi de 1838 a 1840. Teve como regente Pedro de Araújo de Lima, tá? Com a renúncia de Feijó, né, como eu falei para vocês, o regressista Pedro de Araújo Lima foi eleito regente por ampla maioria dos votos. Então, pela maioria dos votos, ele acaba sendo eleito, né? E ele é eleito com o objetivo de combater as rebeliões das províncias, tá? E aí, um outro ponto é o quê? Para isso, em 1840, ele e seu grupo político aprovaram a lei de interpretativo do ativo adicional, que retirava a autonomia das províncias e dava ao governo maior poder de repressão. Então, até então, no governo de Feijó, ele dá autonomia para as províncias, para que essas províncias pudessem cada uma resolver seus problemas lá. Quando a gente vem para essa regência una de Araújo de Lima, ele vai tirar esse poder, tá? E ele vai dar o maior poder de repressão a qualquer tipo de revolta que ocorresse, né, nas províncias. Bom, a regência trina, né, como falei para vocês, o padre Diogo Feijó, ministro da Justiça, criou a Guarda Nacional. Tia, mas o que vai ser essa Guarda Nacional? A Guarda Nacional é o seguinte: o Brasil estava enfraquecido e ele também não tinha tantos soldados para combater tantos conflitos. Então, o Feijó ele fez o quê? Ele, né, como ministro da Justiça, ele criou a Guarda Nacional. Ele disse que a partir de 21 anos até 61 anos, qualquer homem que tivesse uma grande quantidade de dinheiro poderia se tornar como se fosse um soldado. Ele vai chamar essa pessoa de coronel, ele vai dar o título de coronel. E aí, essa pessoa vai ter o poder, né, de reprimir, de ter arma de fogo, de reprimir qualquer tipo de conflito, né? Formado por uma grande elite, homens voltantes, podia reprimir levantes, aumentar o poder político das elites, dar origem ao fenômeno da Primeira República do coronelismo, tá? Então, essas pessoas vão ser chamadas de coronéis,
elas são principalmente pessoas da elite que têm dinheiro, porque não era qualquer pessoa que poderia exercer esse poder. Bom, e a gente vai ter o Código de Processo Criminal de 1832, concedia autonomia ao poder local, descentralizava a justiça nas mãos dos juízes e da juízes de paz eleitos pela classe dominante, centralização, autonomia para as províncias. Então, no governo de Diogo Feijó, ele vai dar autonomia, tá, para as províncias. Então, vai ser um poder descentralizado. De que forma um poder descentralizado? Cada província, ela era responsável de fazer as suas leis e de executar essas leis, tá? Ele faz isso justamente para dar uma organização nessas províncias, né? Para sanar um pouco os conflitos que estava havendo, tá? E essas classes dominantes, elas vão ter o poder centralizado de que forma, né? Então, vamos dizer que lá no Pará, o governador de lá tinha o poder centralizado. Lá ele poderia fazer leis, e essas leis, né, que ele colocasse lá em execução, deveriam ser cumpridas, tá? Também a gente vai ter o ato adicional de 1834, emenda da Constituição de 1824. A criação de Assembleia Legislativa provinciais, tá? Que dava à província autonomia para elaborar algumas leis, né? Então, ele vai dar autonomia para as províncias elaborarem algumas leis, né? Para fazer uma boa organização, tá? A extinção do Conselho do Estado, órgão criado por Dom Pedro I e bastante impopular, tá? Então, ele vai criar, né? Ele vai colocar a extinção desse Conselho do Estado. Também a substituição da regência trina pela regência una, né? Por quê? Porque agora ele quer fazer o quê? Uma regência una, uma regência de uma pessoa só. E a introdução do voto direto e secreto das eleições para regente. Então, não precisava ser mais um voto aberto, mas um voto secreto de cada um, justamente para evitar alguns possíveis problemas. Bom, como eu falei para vocês, vai haver várias revoltas, né? As revoltas ocorrem basicamente por dois motivos: a má condição de vida de grandes partes da população mais pobre. Então, assim, imagina que no Brasil existia muita gente que era pobre, vivia na base da miséria e era muito explorados, né? O indígena, o afrodescendente, né? Alguns portugueses que viviam na base da pobreza, então tinha muita gente revoltada que vivia na base da pobreza. Bom, e a vontade da elite locais é aumentar o seu poder e ser atendidas pelo governo. Brigas políticas entre dois grupos, regressistas e progressistas, tá bom? Uma das grandes revoltas que houve foi a cabanagem, né? Que foi de 1835 a 1840, tá? Então, um período aí de 5 anos de conflito. Foi uma revolta popular, tá? Ela aconteceu aonde, tia? Na província do Grão-Pará, região norte do Brasil, atual estado do Pará. Então, envolveu o Pará, né? Envolveu o Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, tá? Então, envolveu, assim, uma grande quantidade de pessoas da região norte, tá? De estado da região norte. Tia, mas por que cabanagem? Recebeu esse nome pois grande parte dos revoltosos eram formados por pessoas pobres que moravam em cabanas na beira do rio da região. A maioria dessas pessoas eram como se a gente chamou de ribeirinhos, né? Moravam perto do rio. Então, viviam em cabanas. Então, eles são chamados de cabanos, tá? Essas pessoas, mas tia, do que essas pessoas viviam? Essas pessoas viviam, né? Da agricultura em si. Tá? Tia, mas quem eram essas pessoas? Índios, negros, mestiços, brancos, né? Então existia uma grande quantidade de pessoas aí, tá? Que viviam nessa região. E eles eram extremamente pobres, viviam da pesca, da exploração de madeira, castanha do Pará, cacau, baunilha e ervas medicinais. E trabalhavam no regime de escravidão, tá? Então, assim, eram extremamente explorados. Quando recebia algum salário, o salário era bem baixo. Então, não dava justamente para eles sobreviverem mesmo, tá? Os cabanos, eles queriam o quê, tia? Os cabanos, eles queriam terras para plantar e o fim da escravidão, porque eles eram extremamente escravizados, tá?
Então, esse é um dos grandes problemas, um dos grandes impactos desse conflito da cabanagem, tá? E aí, em relação a esse conflito, a gente tem os fazendeiros, né? Os fazendeiros queriam escolher o presidente da província. Então, até então é mandado para governar a província, né? Do Grão-Pará, uma pessoa, né? Um governador que não era um governador da elite, não era um governador que os grandes fazendeiros aceitavam. E aí os grandes fazendeiros vão fazer, né, conflitos justamente porque eles não querem esse governador, tá? E um outro ponto é que os impostos eram muito altos pelo governo central. Então, os ricos e pobres do Grão-Pará ocuparam Belém, capital da província, e colocaram no poder o fazendeiro Félix Clemente de Mauché. Então, olha só, eles vão invadir, né, a capital, eles vão pegar esse governador e eles vão matá-lo. Eles vão matar ele e vão colocar no poder um dos líderes, tá, dessa revolta, que é o Mauché, o Félix Clemente Mauché. Mas tanto esse líder cabano quanto o que sucedeu traíram a cabanagem. Então, olha só, o Félix Mauché, ele não gostava do governador que estava antes, e aí ele vai ficar no poder. Só que o Clemente Mauché, ele vai trair os cabanos. Tia, mas de que forma ele vai trair os cabanos? Porque ele não gostava do regente que tinha sido mandado, né? Que tinha sido eleito para ficar na província. Mas ele era a favor ainda do governo de Dom Pedro II. Então ele vai trair, né? Os líderes ele vai trair o movimento. E aí eles vão colocar no poder depois o Francisco Pedro Vinagre, que vai ocorrer a mesma coisa. O Francisco, ele também vai trair eles, até um ponto de chegar ao poder o Eduardo Angelim, que é um dos grandes líderes, é um dos grandes nomes da cabanagem, tá? Então, como eu falei para vocês, quem estão nesses conflitos? Comerciantes e fazendeiros da região, que também estavam descontentes com o governo regencial, né? Então, quem a gente tem de líderes? Félix Mauché, Francisco Pedro Vinagre e Eduardo Angelim, tá? E em 1835, os cabanos ocuparam a cidade de Belém e colocaram na presidência da província o fazendeiro Félix de Mauché. Mauché fez acordo com o governo regencial, traindo o movimento, como eu falei para vocês. Ele era a favor, né, do governo de Dom Pedro II, tá? Então ele vai trair o movimento. Olha lá, os cabanos mataram Mauché e colocaram no lugar o lavrador Francisco de Pedro Vinagre, sucedido por Eduardo Angelim. Justamente o Pedro Vinagre vai trair de novo, né? E quem vai ficar no poder? O Eduardo Angelim. O governo central brasileiro usou toda a força para reprimir a revolta, usou das tropas de mercenários europeus. Morte de 40% da população da província. Então, vai chegar um ponto que o governo central, esses regentes vão acabar mandando, tá? O regente que está no poder é o Feijó. E o Feijó vai acabar mandando alguns soldados para acabar com esse conflito, tá? De repressão. E, assim, os cabanos eles vão resistir muito, mas não vão conseguir impedir a retomada de Belém, né? Pelas forças imperiais, que eram bastante numerosas, né? Então a gente tem uma grande quantidade de soldados aí, e aí a gente tem esses líderes cabanos também, que já estão aí um bom tempo lutando, né? E a repressão da cabanagem, ela foi muito grande, ela foi muito bruta, uma força muito grande, tá? E aí 40% da população da província é morta, tá? Após 5 anos de sangrentos combates, o governo regencial conseguiu reprimir a revolta, consegue reprimir essa revolta e consegue, né, de volta ao poder. O regente consegue de volta o poder e tirar os cabanos em si, né, da capital de Belém. A gente também tem a balaiada, tá? A balaiada que também vai acontecer aonde, tia? Ela vai acontecer na província do Maranhão, tá? Também é uma revolta popular. Isso não deriva do fato de parte dos revoltosos eram fabricantes de balaios, tá? Então daí vem balaiada.
Quem são seus principais líderes? Manuel Balaio, Raimundo Gomes de Cosme, e a causa dos principais é a insatisfação com o presidente nomeado pelo regente. Então, imaginem só, na balaiada a gente tem o quê? A gente já tem um povo no Maranhão revoltado, tá? Por que esse povo, ele é um povo revoltado? Porque, assim, o Maranhão, ele era um grande, a principal riqueza, né, a principal fonte de riqueza no Maranhão era justamente o algodão, e esse algodão era comercializado por outras localidades. Só que vai acabar ocorrendo o seguinte, que na região norte da América, né, lá pelas 13 colônias, a gente vai ter o quê? Lá muito grande, vão se ter muita plantação de algodão, e o algodão de lá é um algodão de maior qualidade. Então, vai acabar que esse algodão que era produzido aqui no Brasil, ele não vai mais começar a ser comercializado, que vai acabar trazendo bastante pobreza para as pessoas que viviam aqui, certo? E aí, nesse momento já está acontecendo isso, vão nomear um presidente que também ele não vai ser um presidente benéfico, vai ser um presidente que a elite não gosta e também que as classes sociais mais baixas também não gostam, né? E aí a gente já tem um certo conflito. Um outro ponto é o seguinte, que os maranhenses tinham que pagar altos impostos por roupas e alimentos vendidos pelos comerciantes. Tia, mas quem são esses comerciantes? São os portugueses. Então, além deles não terem, além de ter essa economia abalada, eles ainda têm que comprar produtos, sim, e produtos com altos valores, muito altos, que vão acabar prejudicando eles. Os pequenos proprietários vinham perdendo terras para os grandes fazendeiros e sendo forçados a mudar para o sertão ou para cidades em busca de sobrevivência. Então, a pobreza vai ser tão grande que os grandes proprietários de terra vão começar a comprar as terras dos pequenos e esses pequenos proprietários vão ter que sair para em busca de lugares, né, e sair da sua região, perder suas terras, justamente para ter uma sobrevivência. Outro ponto, os escravos, cerca da metade da população na época, reagiu à opressão formada por quilombos. Além disso, havia ainda o alto imposto cobrado pelo governo central. E aí, há nesse conflito também a questão que há um grande imposto aí. Eles estão obrigados a pagar, tá? As precárias condições de vida dos vaqueiros, fazendores de balaios e escravos, a revolta resultou na conquista da vila de Caxias e na anistia de revoltosos. Nesse contexto, o bando formado por desempregados, vaqueiros, né, quilombos indígenas passaram a atacar as fazendas aterrorizando. Então, vai chegar um momento que essas pessoas vão começar a invadir as fazendas, vão começar a matar os fazendeiros, vão começar a tirar alguns produtos. E aí a gente vai ter um conflito em relação a isso, né? Esse bando ele é chefiado por Raimundo Gomes, que é também chamado do Cara Preta. Tomou uma pequena cidade do interior e divulgou um documento exigindo a substituição do presidente da província e a expulsão do comerciante português, o fim da escravidão também, né? Então eles reivindicavam pelo fim da escravidão, né? Que houvesse substituição desse governador do Maranhão, tá? E aí, nesse momento também, a gente tem o líder Cosme Bento de Chagas, que é o líder do Quilombo também, que vai entrar nesse conflito, intensificar ainda mais essa luta da balaiada, tá? A gente também tem o quê? Chega um momento que essa rebelião ela é tão grande que vai ocorrer que o governo de Feijó, né? O Feijó vai mandar algumas tropas imperiais para combater esses maranhenses, tá? E aí muitos deles vão acabar sendo mortos, né? Outros vão ser expulsos do Maranhão e mandados para outras localidades. Vamos falar da Sabinada, tá? A Sabinada ocorreu também na província da Bahia, tá? Olha só, o seu nome se originou do líder do movimento médico jornalista Francisco Sabino, tá? Também é um movimento que ele vai ter uma questão de que esse movimento
ele é pela questão de pobreza, uma extrema pobreza também, tá? Todos os movimentos, eles vão ser pela extrema pobreza, pelo alto imposto que está sendo imposto a essas pessoas, tá? A revolta teve como motivos principais a recusa da população baiana em aceitar o governante imposto pelo governo central, com sede no Rio de Janeiro. Então, as pessoas se recusavam, né, a aceitar esse governador, tá? Olha só, a revolta se tornou a organização da República Baianense, devia durar até Dom Pedro atingir a maioridade. Então, essas pessoas na Bahia, os sabinos, eles não aceitavam o governo, né? Essa pessoa que tinha vindo, tinha sido colocado para governar a Bahia. E eles tomaram o poder e disseram que o poder, né, só seria retomado pelo regente quando Dom Pedro tivesse a maioridade, então ele poderia governar todas as províncias, tá? Por quê? O descontentamento dos militares. Então, assim, a gente tem aí os militares, né, com baixos salários. A revolta governagencial que queria enviá-los para lutarem na Revolução Ferroviária no sul do país, tá? Então, a gente tem aí esses soldados, a gente tem esses negros, a gente tem esses indígenas. A maior parte dessa população é uma população negra, tá? Então, imaginem só que essa população ela não vai aceitar, né, muitas das vezes, ser enviada para outras revoluções, né, para outros conflitos. Então, é nesse momento que todos os grupos, né, inclusive os militares que estavam lá, os militares de baixa patente que recebiam bem pouco, vão se juntar a esse conflito para acabar tentando conseguir algo melhor para a população. Já a classe média e alta queriam mais poder e participação política. O governo central enviou tropas para a região e reprimiu o movimento com força total. Então a gente tem o que aí? A classe média querendo ter poder de venda, né? De começar a vender e não tinha, porque o governo central não autorizava que fosse feita a venda. Queria ter uma maior autonomia e não tinha essa autonomia toda, tá? Isso revoltou um grande grupo militar baiano que simpatizou com os farroupilhos. Eles resolveram então unir-se ao Dr. Sabino, como era conhecido médico e jornalista. Francisco Sabino, que por meio de seu jornal Novo Diário da Bahia, convocou o povo baiano à luta pela República. E aí ocorreu em novembro de 1837, os sabinos tomaram Salvador, proclamando a República e declarando a Bahia separada do Brasil, até que Dom Pedro I de Alcântara atingisse a maioridade. Então, eles fizeram um governo provisório, né, até que Dom Pedro conseguisse chegar à sua maioridade e governar todo o Brasil. O governo regencial, ele não aceita isso, ele vai reagir, vai mandar forças navais, vai mandar, vai se juntar também com os fazendeiros. Alguns fazendeiros vendo que os líderes, né, os líderes dessa revolução, eles estão muito revoltosos. Então, o que eles vão fazer para não perder o poder? Essa classe alta, né, esses senhores vão se juntar justamente com o poder regencial e vão tentar acabar, né, com esse conflito. E os senhores do engenho do interior da Bahia cercaram Salvador. Alguns rebeldes então ofereceram a liberdade aos escravos que lutassem ao lado deles. Essa medida apavorou os proprietários de escravos. Muitos deles mudaram de lado e passaram a ajudar o governo regencial. As forças governistas ocuparam Salvador em março de 1838 e, para forçar os rebeldes a deixarem seus esconderijos, incendiaram bairros inteiros da capital da Bahia. Mais de 1.200 pessoas foram mortas e quase 3.000 foram presas. Os líderes sobreviventes, entre eles Dr. Sabino, foram expulsos da Bahia. Então, acabaram incendiando, muitas pessoas acabaram morrendo, uma boa parte da galera foi presa, tá? E algumas pessoas, como o Dr. Sabino,
ele vai acabar sendo o quê? Sendo expulso. Por que, tia? Ele vai acabar sendo expulso, porque justamente ele é alguém de elite. Então, não poderiam matar ele. Então, fizeram o quê? Expulsaram ele. Ele não podia mais ficar na Bahia. Bom, a gente tem uma grande guerra, que é a Guerra dos Farrapos, também conhecida como a Revolução Farroupilha. Caráter republicano, a província de São Pedro, do Rio Grande do Sul, atual, né, Rio Grande do Sul, tá? Os revoltosos, estanceiros militares liberais, membros das camadas populares, escravos e abolicionistas, né? Então a gente tem ali todas as classes sociais ali se juntando no interesse em comum, né? De manifestar que não estavam gostando do estado de pobreza que estavam vivendo, da situação que estava acontecendo. Descontentes com o atual imposto cobrado sobre os produtos do sul, couro, mula, charque, etc, tá? Então a gente tem o que aí? Essa galera aí, tá? Que é do Rio Grande do Sul, eles viviam, né? Da questão dos animais, do boi, né? De vender o couro, de vender mula e charque. Então era o grande produtor de charque. Só que a gente tem um conflito aí que é o seguinte: eles pagavam para vender esse produto, né? Eles pagavam um alto imposto para vender esse produto dentro do país, ou seja, do mercado interno. Então eles pagavam um imposto muito grande, quando que o pessoal que era do Paraguai, de outras cidades vizinhas aí, acabavam pagando bem pouco. Por quê? Porque ainda faz parte da Constituição do tratado que o Dom João fez, né, quando abriu os portos para as nações amigas. Então, o Uruguai, ele pagava um imposto bem baixo. Por ele pagar um imposto bem baixo, acabava ocorrendo o quê? Que eles vendiam muito mais barato, fazendo com que não fosse muito vendido os produtos, né, que é do Rio Grande do Sul. Revoltados contra a falta de autonomia das províncias. Então, assim, eles são revoltados pela falta de autonomia, porque eles queriam mais autonomia para vender, né, mais barato, para conseguir vender o seu produto. Os líderes são Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi, Antônio de Souza Neto e Davi, tá? Em 1836, os farroupilhas obtiveram várias vitórias diante das forças imperiais. Bento Gonçalves é preso, tá? Então, imaginem só que as forças, né, imperiais, elas vêm para tentar combater, não conseguem, né, são derrotadas, e aí a gente vai ter vários conflitos no meio disso. Só que no meio de todo esse conflito, o Bento Gonçalves, que é um dos grandes líderes, ele é preso, tá? Em 1836 é proclamado, né, nessa província, proclamado, né, a república nessa província, tá? E aí, nesse momento também, a gente tem o quê? Bento Gonçalves conseguindo se libertar da prisão e volta de novo para governar, né? No ano de 1837, após fugir da prisão, Bento Gonçalves assume de fato a presidência da recém-criada República do Rio Grande do Sul, né? Então ele vai voltar para justamente governar, tá? Em 1839, os farrapilhas proclamam a República Juliana na região do atual estado de Santa Catarina, sob a liderança de Giuseppe Garibaldi, herói de dois mundos, e de Davi Ganabaro, tá? Então a gente tem o quê? A questão da proclamação da República, ou seja, a libertação. A partir desse momento, eles se tornam o quê? Eles vão fazer leis que beneficiem a população, tá? Eles vão ter um livre mercado de vender os seus produtos. E justamente esse conflito dos farrapos é justamente para ir contra tudo que estava ocorrendo antes, porque pagava altos impostos, né? Os seus produtos não eram muito comercializados porque eles tinham que pagar muito caro para vender os seus produtos dentro do mercado interno, tá? Para a comandação com o objetivo de finalizar o conflito separatista no sul do Brasil, após 3 anos de negociações, muitas batalhas muitas batalhas e um número muito grande de derrotas, os farrapos aceitaram propostas de paz ofertadas por Duque de Caxias, tá? Então o Duque de Caxias vai conseguir, nesse momento,
ter alguns benefícios. Essa guerra, ela vai ser para ter alguns benefícios, né? Então, um dos benefícios é o quê? A anistia geral para os participantes do conflito. Tinha mais que seja anistia, que seria anistia. Eles não seriam mortos, eles seriam livres, tá? Reapropriação das terras confiscadas. Durante todo esse período, né, muitas terras foram confiscadas, de fato, muitas terras foram confiscadas e as pessoas que eram esses líderes desse conflito, dos farrapos, né? Então, a partir desse tratado, eles conseguem de volta suas terras. A incorporação dos oficiais revoltosos ao Exército Nacional. Então, esses soldados que até então tinham se metido nesse conflito, eles conseguem se voltar para o exército sem problema algum, tá? Outra coisa, libertação de todos os escravos envolvidos na luta, a fim da revolta. Em 1845, com a assinatura do Tratado de Poncho Verde, que ainda agraciava os estrangeiros gaúchos com a criação de impostos, lhe rendiam 25% sobre toda a carne salgada que viesse da região Platina, tá? Platina, aliás. Então, assim, o que vai acabar ocorrendo, né? Aqueles escravos que estavam no conflito, por quê? Para lembrar um pouco, esse conflito, ele tem, né, como líderes também abolicionistas, né? Essas pessoas que são que eles querem a libertação dos escravos que estavam no conflito. Então eles acabam conseguindo essa libertação, né? E consegue que os impostos, né, que antes eram de 25%, consigam ser mais baixos, fazendo com que eles conseguissem vender os seus produtos, né, no mercado externo e fossem mais aceitos e vendidos muito mais baixo, né, do que antes. E fazendo também com que as nações amigas, né, os outros países que fossem próximos, pagasse um imposto muito mais alto para vender os seus produtos aqui no Brasil, tá bom? A gente também tem a revolta, né, dos Males, local, cidade de Salvador, província da Bahia. Revoltosos negros islâmicos que exerciam atividades livres, conhecidos como negros de ganho, alfaiates, pequenos comerciantes, artesãos e carpinteiros e cativos, tá? Então, assim, tia, mas por que é o nome chamado de Males, né? São uma revolta principalmente de negros, é uma das grandes revoltas de negros, porque são esses negros revoltados, esses negros que são presos, né? Esses negros que foram trazidos da Bahia, que se juntam numa coisa em comum, né? De uma revolta de tentar conseguir a liberdade deles. São negros alforriados. Lembrando que o negro alforriado é aquele que lutou muito, conseguiu um dinheirinho e conseguiu a sua causa de alforria, ou seja, comprar sua liberdade com seu senhor, tá? Quais são as causas? Os revoltosos, cerca de 1500, estavam muito insatisfeitos com a escravidão africana, a imposição do catolicismo e as restrições religiosas e com preconceito contra os negros. Porque, assim, eles vêm para essa sociedade, mesmo aqueles negros que eram livres, esses negros ainda são muito discriminados. E por serem discriminados na sociedade, eles não conseguem. Um outro ponto é que ainda há uma imposição muito grande do catolicismo, ou seja, inferiorizando a sua cultura, tá? A sua cultura de acreditar em várias entidades, em várias outras coisas, em vários outros santos e tudo que eles tinham, tá? Então, é um conflito por imposição, né? Para acabar com a escravidão, acabar com a imposição católica, né? E com preconceito. O objetivo principal é a libertação dos escravos, porque esses escravos eles querem ser livres, ou seja, voltar para sua terra, né? Porque chegaram ao Brasil como cativos, tá? A revolta foi reprimida e violentos combates aconteceram, tá? Então há um conflito muito grande, né? Eles vão sempre estar entrando em conflitos. Os rebeldes africanos lutaram durante toda a madrugada daquele dia 25 de janeiro de 1835 para conquistar o governo da Bahia e por fim a exploração e o racismo, né? Então eles vão lutar com espadas, facas, lança, enfrentando os soldados do governo armado com pistola, tá? E como era de se esperar, eles foram vencidos. Por quê? Porque assim, o governo de regente, né, os soldados dos regentes, eles são muito mais armados, né, com arma de fogo. Já
esses africanos, eles são o quê? Que vão com arma. Que tipo de arma? Faca, espada, né? Então, há um poder muito maior, também uma grande quantidade de soldados que conseguem combater e reprimir eles, tá? E aí, no conflito, morreram 7 soldados e 70 revoltosos. Então, acaba sendo uma agressão muito grande a esses revoltosos, né? É uma repressão muito grande. Cerca de 200 integrantes da revolta foram presos pelas forças oficiais. Então, são presos, são executados, tá? Foram julgados pelos tribunais. Os líderes foram condenados à pena de morte. Então, dos líderes, vão matar vários líderes desse conflito, tá? Os outros revoltosos foram condenados a trabalhos forçados, açoites e degredos, enviados para a África, tá? Então, assim, muitos são açoitados, mortos, né? Algo que acontecia muito aqui, né? De ser açoitados, né? De serem mortos. E muitos são enviados para a África. Muitos conseguem a liberdade também e conseguem voltar para a África, mas outros acabam ficando no Brasil e acabam ainda passando por esse regime de escravidão, esse regime também, muitas vezes, de preconceito, tá? Curiosidade, o termo malé é de origem africana e iorubá e significa um muçulmano. O plano de movimento foi todo escrito em árabe, tá? Então, esse conflito, ele é dos povos africanos, né, com os muçulmanos, né, que tinham essa cultura ali de algumas coisas em comuns, que vão tentar uma maior liberdade. Só que, enfim, eles acabam não conseguindo, né, porque muitos são mortos e muitos são mandados embora também, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem.